mais uma formação em direto com o chefe. Hoje vou-vos trazer uma receita de caramelo. Há muitas dúvidas acerca da utilização e da confecção do caramelo. Eu acho que a partir daquilo que eu vou fazer, que conseguem facilmente acompanhar, irão ter mais facilidade em fazer o caramelo para a utilização das forras dos pudins. É importante haver uma boa forra de pudim. Sem essa forra, o pudim depois também não sai como nós queremos. Daí a sua textura e a sua forma como ele depois se apresenta será um pouco de acordo com o caramelo que vocês vão fazer. Se fazem um caramelo direto e que rapidamente ele vai ficar duro ou endurecido após a sua confecção, quando arrefecer, nós vamos ter uma forma do pudim que também dificultará a sua confecção e, contudo, acabar por ser também uma forma que não facilita depois o aproveitamento do caramelo todo que colocamos na forma. Por isso, o objetivo é fazer caramelo líquido. Este é um caramelo com uma tonalidade, vou procurar deixar uma tonalidade um bocadinho mais forte, ou seja, um caramelo um pouco mais escuro, e ficar exatamente para vocês compararem em termos de cor aquilo que é preferível fazer para vocês depois aproveitarem o caramelo da melhor forma. Quando eu faço um caramelo em casa e o quero guardar, eu tenho certeza que utilizo açúcar. Por isso eu vou utilizar açúcar e água, nada mais. Ele fica líquido, nunca vai enriquecer, se nunca endurece. Poderá ganhar alguns cristais se ficar destapado. Caso contrário, tapado, metido até no frigorífico se quiserem, não vai ganhar cristais. Daí é que vocês possam ter que usar um frasco, uma boa tampa, para que ele não absorva nem sequer odores do frigorífico, nem tão pouco que vá absorver ar para fazer cristalização. Por isso o objetivo é mesmo deixar o caramelo líquido, igual àquele que vocês compram para fazer as formas nos pudins, que é feito à base de glucose, por isso acaba por ser um caramelo com sabor diferente. O que eu vou ensinar também é que a partir do momento em que eu tenho o caramelo feito, eu posso personalizá-lo em sabor. Ou seja, eu depois de ter o caramelo feito e a fazer então a fórmula que eu vos vou indicar, que é juntar água para conseguir quebrar molecularmente o açúcar, nós vamos juntar, ou podemos juntar desde baunilha, casca de limão, laranja, flores, ervas aromáticas, uma capa de bacon, por exemplo, para ter um toque a bacon. Por isso serão dicas que depois vou dar quando estiver a confeccionar. Por isso que eu vou precisar, e hoje vou trabalhar na indução, porque se eu trabalhar diretamente no fogão com esta panelinha, com esta caçarola, acabo por ter uma chama que sai fora da caçarola, não tem interesse. Se for feito num lume muito baixo, também não tem interesse, porque eu não tenho potência suficiente para fazer caramelo. Por isso, deduz e indico já desta forma, eu tenho que ter uma placa que conduza o calor diretamente para o fundo do tacho ou da panela ou da caçarola e não para os laterais. Mesmo assim, com esta potência, eu não tenho a potência indicada ou recomendada para fazer caramelo. Por isso eu vou utilizar então o fogão de vitrocerâmica ou a placa de indução, que vocês tiverem, e neste caso é a placa de indução, colocar no máximo da potência, juntar 250 gramas de açúcar e 50 gramas de água. Por isso não tenho qualquer ingrediente secreto nesta receita. Eu não preciso, nem vou fazer, só para, neste caso, agora vou ter que aproximar bastante a câmera para poder ver. Realmente o que eu tenho aqui é um açúcar molhado, simplesmente. Eu podia mexer, mas não é necessário mexer. Se mexerem, rapidamente as paredes do tacho poderão começar a ficar molhadas com açúcar e água, um xarope, que rapidamente começa a ficar negro. E isso também altera o pigmento do caramelo. Por isso vamos deixar ferver, neste momento vamos deixar ferver, simplesmente para obter caramelo. Então, não mexer. Regra número 1, não mexer. Primeiro, molhar o açúcar com uma parte de água. Normalmente é 1/5 do seu peso em água, 250 gramas de açúcar, 50 gramas de água. E quando levantar a fervura e começar a ferver forte, eu vou esperar que ele caramelize à volta. Por isso, encostado às paredes do tacho, que é a parte mais quente que nós temos do tacho. É sempre os laterais e o fundo. Assim que começar a caramelizar, eu posso gradualmente baixar a potência do fogão, de forma que haja uma caramelização por inteiro. Quando obtenho uma cor bonita, a cor que eu digo, esta cor de caramelo está excelente, então nesse caso vamos juntar a água para fazer a transformação. Eu vou pesar já 250 gramas de água, para ter à mão, para utilizar quando for necessário.
Eu digo pesado porque às vezes as medidas das canequinhas acabam por ser um pouco falsas, por isso nós acabamos por ter uma medida que vai apagando, e se nós apagarmos e não tivermos a certeza que é aquela medida que nós pretendemos, nós acabamos por ter um engano na receita. Por isso, eu tenho aqui um caramelo com uma tonalidade diferente daquela que eu vou deixar, a água para juntar ao meu caramelo quando ele estiver no ponto certo. Não sei se tem alguma pergunta, por isso a utilização do caramelo acaba por ser uma utilização que muita gente tem dificuldade na sua confeição, e depois a utilização acaba por ser aquela que eu digo. Eu posso substituir o açúcar por caramelo num bolo, mas o açúcar tem que estar neste ponto, tem que estar líquido, e o bolo fica a saber de caramelo. Por isso é muito fácil nós conseguirmos fazer um bolo de caramelo sem essências, sem cores falsas, por isso vamos utilizando um caramelo um bocadinho mais forte ou não. Já feito por inteiro. A fervura indica-me que no fundo aquilo que eu quero é obter uma densidade máxima do açúcar, e quando eu tiver essa densidade eu tenho o açúcar a preparar o caramelo. O caramelo começa-se a formar aos 170 graus, por isso quando esta temperatura, quando esta densidade estiver suficientemente forte para começar a ter uma temperatura elevada, 160 graus, ela começa aos 170, termina aos 200 graus. Por isso é uma dica. Vocês podem, se quiserem fazer isto com um termómetro, também podem obter essa precisão. Eu não tenho aqui o termómetro, mas assim que for possível eu mostro-vos um termómetro possível para vocês poderem usar na preparação do caramelo. Não para ver o ponto de caramelização, mas simplesmente para terminar o caramelo, que termina aos 106 graus. Isso é importante vocês perceberem, que o caramelo, se continuar depois a puxar o ponto, ele depois, em vez de fazer um caramelo líquido, faz um caramelo mais espesso, muito mais espesso, e pode aí alterar a cor. E isso não é todo apropriado. Vou só medir a temperatura desta calda, para vocês verem que eu posso fazer o acompanhamento da calda para caramelo com o termómetro. Neste momento está a 104 graus, 108, e sobe rápido porque a condensação da água é muito rápida, e a concentração de açúcar acaba por ser mais rápida ainda, porque temos muito pouco açúcar. 113, 114, por isso ele sobe rapidamente. Vou utilizar o termómetro quando estiver próximo dos 170, quando houver uma cor que me indique os 160 graus, é quando inicia a caramelização. Por isso, aos poucos, a calda também vai ficando mais forte, vamos sentir uma bolha mais densa, daí haver depois uma forte rapidez no escurecimento do caramelo, tornando depois amargo. Se ele ficar amargo, o ideal é que não o deitem fora e utilizem, por exemplo, para escurecer molhos de cozinha, ou mesmo para escurecer um bolo de caramelo, que vocês possam juntar um caramelo mais clarinho, e depois tem a cor do caramelo queimado, que não vai adocicar, ele é amargo, mas também não vai tornar a receita amarga, simplesmente vai dar tonalidade. Por isso o caramelo queimado pode ser utilizado como corante. O que eu vou fazer também, para vocês perceberem que é importante ter cuidado, quando não há prática suficiente da confecção do caramelo, nós podemos ter uma bacia ao lado com água, e isto faz com que, ao atingir o ponto de caramelo, se eu não for gradualmente baixando a temperatura, ele rapidamente passa de tom de caramelo para um tom mais queimado. Então, nesse caso, imediatamente levanta, pousa na água, e o caramelo, o tacho arrefece, o caramelo também, e interrompe assim a confecção ou o escurecimento do mesmo. Por isso, é fácil. Se eu estou com receio, uma taça ao lado com água, isto vai fazer com que imediatamente a temperatura do tacho baixe, não deixar que o caramelo evolua para queimar. Isso será essa a função da água, que eu não vou utilizar, mas é uma dica, fica aí uma dica para vocês perceberem que pode ser feito assim. Neste momento a placa está a 220 graus. Assim que tomar a tonalidade que eu começo a achar que é conveniente baixar a temperatura, eu começo a baixar, ela já começa a ter uma tonalidade um pouco mais mel. Eu vou medir a temperatura. Por isso, sempre no máximo, sem mexer, sempre, nunca mexer o caramelo.
Mexendo o caramelo vai aumentar a condensação e havendo perda drástica de água, depois o caramelo pode evoluir para uma areia e essa areia depois acaba por ser ingrata na confecção de caramelo, que nunca vai fazer um caramelo lisinho, bonito, que nós queremos, que nós pretendemos. Agora tem que ter cuidado, baixar gradualmente a potência. Se for a gás, vocês baixam o gás pouco a pouco, não muito, mas pouco a pouco. A cor já se começa a formar, embora tenha as bolhinhas que não deixam verificar a cor, eu consigo ver aqui que a cor já é castanhinha. Já começa a amarelar. Sim. Portanto, tu aconselhas sempre fazer o caramelo com início com água, nunca a seco? Nunca a seco, sim, nunca a seco. Água e um quinto do seu peso é possível fazer a seco, mas é mais ingrato. Isto é para ter uma certeza e uma concretização do caramelo mais segura. 189, estão a ver a cor? Acho que já dá para ver a cor. Sim, é? sim, já captei. 183, 193. Está a ver? Aos 200 graus nós podemos parar, que é quando termina a caramelização. 200, estão a ver? Ao mesmo tempo, ou em simultâneo, começa a haver um fumo um bocadinho mais escuro. Isso significa que o caramelo começa-se a formar e ao mesmo tempo que se forma o caramelo, começa a ganhar ainda mais cor. Por isso, se eu quero uma cor mais forte, simplesmente deixo escurecer um pouquinho mais. Acho que assim já conseguem ver melhor, certo? Sim. E agora vou deitar a água. A água faz sempre alguma confusão, porque levanta aqui umas bolhinhas que podem queimar. É deitar e afastar. E agora sim, temos o caramelo pronto a receber um aroma. Imaginem que eu queria, agora posso mexer que agora já não tem problema nenhum. O que eu quero agora é limpar estas paredes do tacho para que a absorção do açúcar com a água seja completa. O que eu quero agora neste momento é ter um sabor caramelo, não lhe mexo, ou seja, não ponho sabor nenhum, mantenho o sabor caramelo do princípio ao fim. Mas por outro lado, eu quiser agora pôr baunilha, ou quiser limão ou laranja, ou usar essências para obter sabores, posso fazê-lo. É a partir deste momento que obtemos um caramelo com aromas que vocês querem pronunciar na receita. Daí a diferença em determinados pudins termos sabores mais definidos do que outros. Imaginem que eu queria utilizar isto para um pudim que levasse vinho de Porto. Por exemplo, um abate de periscos, ou um pudim francês, ou um pudim, simplesmente um pudim que vocês queiram chamar de pudim de casa. Vocês podem neste momento juntar nas 250 gramas de água que eu adicionei, uma parte, 50 gramas, por exemplo, de vinho de Porto. Aí nesse caso o caramelo ia ter sabor definido ou pronunciado também ao vinho de Porto. O que daria um pudim com um sabor garantidamente diferente de um pudim que fosse feito só com caramelo. Por isso é muito fácil fazer isto. O que eu quero agora é que ferva e ao ferver que eu tenha uma densidade idêntica ao que tenho uma calda de 36 graus. Ou seja, que atinja os 106 graus Celsius. Por isso eu não tenho gota definida, eu não tenho um fio, nem sequer um fio fraco. Eu tenho uma calda fluida, suja, com aroma a caramelo, mas o que eu pretendo agora é que se faça uma transformação desta calda fina, uma transformação numa calda mais espessa, que será uma espécie de um ponto de pérola, que eu vou obter ou por prática, ou então olhando para o termómetro, até obter os 106 graus Celsius. Agora é deixar ferver. Por isso, fazer caramelo não é assim tão difícil. Tem uma parte perigosa que é esta, quando deita água. Quando deita água há um turbilhão. Se deitarem água a ferver, não adianta, porque nós temos 200 graus, a água a ferver está a 100. Agora, não é tão forte o turbilhão que se forma, nem as bolinhas que se libertam, mas é um cuidado a ter. É a transformação de um caramelo numa calda fluida, por isso ela drasticamente arrefecida, tem que haver estas bolhas que explodem, digamos assim, esta explosão, que faz com que depois haja um perigo ou uma perigosidade na utilização da calda. Se agora deixar ferver, podem controlar o tempo de fervura. Eu aqui posso aumentar a temperatura, não importa. Eu quero que ferva mais rápido, aumente a temperatura. Havendo mais condensação, há mais evaporação de água. Por isso a destruição do açúcar foi completa, ou está completa.
Muitas vezes me perguntam se é possível fazer caramelo com açúcar amarelo, açúcar mascavado. Sim, é possível. O sabor é que é diferente. Se gostam, utilizem. Eu pessoalmente gosto muito de açúcar amarelo, é um açúcar mais puro, não refinado. Daí obtemos também um sabor bem definido no caramelo que se utiliza ou que se pratica com esse açúcar. 104 graus. Baixar um bocadinho a potência. Não adianta ter calor a mais para obter mais rapidamente o ponto, se eu quero que o ponto se verifique por inteiro. Por isso, às vezes, temperatura a mais não significa que seja melhor ou mais rápido, está bem? Embora seja pontualmente mais rápido que a evaporação da água mais rápida, nós queremos que o caramelo atinja os 106 por inteiro e não no ponto onde ele está a pressão. Vamos guardar mais um bocadinho. Verificar o ponto com a colher. Isso eu tenho agora, já temos um fio mais definido, já não há água suja, já é um fio mais definido, isso é um fio fraco, está bem? E agora é formar uma espécie de um ponto de pérola. Quando formar uma pérolazinha na ponta, nós temos a indicação do nosso caramelo estar pronto pela segunda vez. Ou seja, só da segunda vez é que nós conseguimos destruir as propriedades do açúcar cristalizado, purificado, que é um açúcar cristal, um açúcar que é refinado, subimos da refinação para obter então depois um açúcar que não vai solidificar. Eu não vi o tempo, podia ter verificado o tempo, não sei se demora 10, 15 minutos, nós já estamos há 20 minutos com isto, mas gostava que vocês depois vissem o tempo de confecção. Se têm alguma dúvida ou alguma dificuldade depois no caramelo, vocês digam para nós ajudarmos. E aos 106 desligo. Faltou um grau. Eu posso fazer aquilo que eu vos disse há pouco com a tacinha, ou seja, quando chegar aos 106 graus desligo e mergulho o tacho ou a caçarola naquela água, fazendo com que pare imediatamente a fervura e o arrefecimento do tacho seja mais rápido também, por isso seja imediato. Estão a ver que ainda há uma oscilação entre 104 e 105? Quando houver esta oscilação dos 104 para os 105 e manter os 105, rapidamente chega aos 106. Sem termómetro, terá mesmo que fazermos eu posso ver. Sem termómetro, é ver a densidade da calda. Estão a ver que já faz um fio, já começa a querer formar uma pérolazinha. Olhem, estão a ver? Não sei se a Rosa consegue filmar esta pérola que se começa a formar. Ela ainda está um pouco fluida, ainda não prende. Mas terá que prender. Mas tem que prender. Isso é que se chama ponto de pérola. O fio mais forte e agora a temperatura deve estar lá, porque já deve estar com a temperatura que eu quero. Eu vou levantar simplesmente só para ver a temperatura, para não haver confecção. E esta parte vocês não se podem distrair, porque se distraírem agora... Se passar, se ficar mais grosso, aí fica mais grosso. Fica mais grosso. Não dá para acrescentar água ou líquido para retificar. Não, 106, estão a ver? 106 graus. Imediatamente retiro e pouso uma tacinha com água. Eu disse que não ia ser necessário, afinal até foi útil. Rapidamente interrompa a confecção, rapidamente interrompa... Podes fazer com a colher também? Sim. Só para... Eu agora já posso passar para aí. Pronto. Já se vê a formar a pérola. Olhem, já começa a ficar viscosa, estão a ver? Faz um fio e depois prende. Ok? Aqui está ele. Pronto. Ponto de pérola. Estão a ver? Ok? Pronto. É isto. Não tem muita ciência, tem uma parte um pouco mais ingrata e perigosa, que é a parte onde eu junto a água ao caramelo, e agora pôr numa tacinha onde eu tenha o caramelo para depois usar. Estão a ver? Temos duas tonalidades diferentes. Para mim este é o caramelo que eu gosto, é a cor que eu gosto, é a temperatura dos 200 graus, deixar evoluir um pouco mais, não olhando a temperatura que fica, mas se quiserem ser perfeccionistas, medir a temperatura que fica, mas é muito rápido depois, quando ele atinge os 202, 203, 204, 205, rapidamente vocês transformam o caramelo numa coisa que se chama lixo, ou aproveitamento para corante. Não dá para fazer forras de bocadinhos. Mas vejam, este bocadinho já está gasto, foi utilizado.
mas este tem a cor bonita, caramelo, e este tem uma cor mais mel. Não significa que seja mau, seja fraco, mas simplesmente tem outra cor. Este está mais frio, logo está mais denso, parece mel, estão a ver? E este está quente, está mais líquido, foi acabado de fazer. Mas depois vai para o mesmo. Depois ele fica tão denso como aquele. A Carla